Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta trazendo para vocês mais um top 5 séries de ficção científica modernas que eu gostaria de ver aqui no Brasil, tá? E desta vez, galera, até aconteceu algo legal, muito legal. Porque uma das séries que eu coloquei aqui, a última que eu vou apresentar para vocês, o escritor dela confirmou que teve os direitos da série vendidos aqui para o Brasil. A gente não sabe qual editora, que ano que vai chegar, mas vai chegar. Até pensei em mudar, mas o roteiro já estava pronto, precisava gravar. Então mantive ela aqui e vai virar então já um introdutório para a gente começar a criar um certo hype em cima da série já, tá certo? Então vamos ver tudo isso certinho depois da abertura. Antes de começar, aqueles recadinhos básicos, né? Já curta, já comenta, já compartilha, já me segue aqui e lá no Instagram, @bibliotecabruta. Segue também os canais parceiros, estão todos aí na descrição, o Arsenal Books, o Raves e o Rodrigão 1002. Todos eles também trazem muitas obras fora da curva e opinião sem amarras, tá certo? Aí na descrição também tem links para todos os livros que eu vou apresentar aqui lá na Amazon e também de alguns outros produtos que eu encontrei com boas promoções neste esquenta Black Friday, tá? Então vamos lá, me ajudem a comprar um microfone de lapela, beleza? Conto com vocês. Vamos lá então, como que eu defini a escolha desses livros? Primeiro, a questão moderna, né? Eu defini moderna como dos anos 2000 para frente e nisso eu mesmo já comecei a me identificar como clássico porque eu sou de 1987. Bom, essas coisas à parte, eu também estou trazendo aqui apenas séries, tá? Então não tem livros de volume único, temos uma duologia, algumas trilogias e algumas séries de 10 livros até. Vocês vão ver, esse vídeo aqui poderia muito bem funcionar como um top 5 space operas, né? Ou sci-fi épicos, que são aqueles sci-fis grandiosos, que se passam bastante no futuro, que é o tipo de ficção científica que eu mais gosto, né? Sou muito fã de coisas como Stargate, Farscape, algumas temporadas de Star Trek, Battlestar Galactica, The Expanse, muita coisa desse tipo, e é o tipo de ficção científica que eu também procuro nos livros, tá certo? Lembrando também que esses são os meus gostos pessoais, e mais importante ainda, eu não li nenhum desses livros. Tudo que eu estou trazendo para vocês aqui é de impressões que eu fiquei após consumir muito material gringo, né? Seja aqui próprio no YouTube, seja em resenhas do Goodreads, ou mesmo resenhas na Amazon, recomendações em diversos fóruns e tudo mais. Então são as impressões que eu absorvi dessas séries, lógico que eu fiz também uma certa pesquisa em cima para poder dar um contexto maior sobre essas séries aqui para vocês. Então são séries que eu gostaria de ver aqui no Brasil, não porque eu já li, mas justamente porque eu também quero conhecê-las a fundo, quero conhecê-las por inteiro, tá certo? Então sem mais delongas, bora pro livro 1. Vou abrir com uma trilogia publicada entre os anos 2000 e 2013, então bem ali no comecinho do que eu defini como Idade Moderna. Aliás, eu vou trazer esses livros em ordem de lançamento, tá? Apesar de ser uma trilogia, já tem diversos outros livros e novelas lançadas nesse mesmo universo aqui, porque ela fez muito sucesso, o autor foi expandindo ela. E esse autor é o britânico Alastair Reynolds. Estou falando da Inhibitor Trilogy, ou a trilogia dos inibidores, que começa aqui com Revelation Space, seguido de Redemption Arc e, por fim, Absolution Gap. O astrofísico Alastair Reynolds é um dos grandes escritores de ficção científica que vem aí da Grã-Bretanha. E olha, galera, a Grã-Bretanha é um celeiro gigantesco de escritores de ficção científica, principalmente essa, a space opera, a sci-fi epic, né, que eu tanto gosto. Vocês vão ver que vai ter um segundo autor aqui ainda nesta lista, e poderia ter muito mais ainda, tá? O Alastair Reynolds, ele é inédito aqui no Brasil, mas você provavelmente já consumiu obras dele, tá? Se você já assistiu a minissérie Love, Death, Robots, lá da Netflix, na primeira temporada tem 2 episódios escritos por ele, que são adaptações de histórias dele. Estou falando de Além da Fenda de Áquila, um horror cósmico maravilhoso, e o episódio que acho que foi uma das maiores sensações, Zima Blue. Ambos esses episódios são de contos do Alastair Reynolds. Bom, sem enrolações, vamos à sinopse. Há 900 mil anos, algo aniquilou a civilização Amarantin no exato momento em que ela estava prestes a descobrir o voo espacial. Agora, um cientista, o Dan Silvestre, não vai parar por nada para resolver o enigma Amarantin antes que a história antiga se repita. Sem outros recursos à sua disposição,
Sylvester forma uma perigosa aliança com a tripulação ciborgue da nave estelar Nostalgia for Infinity, nostalgia para a infinidade. Mas à medida que ele se aproxima do segredo, um assassino também se aproxima dele. Porque os Amarantin foram destruídos por um motivo, e se esse motivo for descoberto, o universo e a própria realidade poderão ser irrevogavelmente alterados. Então esta é a sinopse para Revelation Space. Então aqui, galera, nós estamos num futuro mais distante, onde a humanidade já está se espalhando por toda a galáxia, já se espalhou praticamente por toda a galáxia, mas ao contrário de obras como, por exemplo, Fundação, onde está todo mundo sob o domínio do Império Galáctico, aqui a humanidade é extremamente dividida, extremamente faccionada, tribalista, dividida por ideologias, por visões de futuro, por níveis tecnológicos, por religiões. E quando eu digo níveis tecnológicos é porque a gente tem que lembrar também, preciso pontuar para vocês que, apesar dessa expansão, a humanidade ainda não dominou muito bem a viagem acima da velocidade da luz, né? A FTL, Faster Than Light Travel. Então a humanidade sofre todas as consequências das diferenças, né, de velocidade de passagem de tempo, dessas viagens de um planeta para outro, né? 50 anos-luz para um é apenas 50 anos, mas para quem está lá na Terra, para quem está em outro planeta, é um tempo muito maior. Enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Então, como bem dito na sinopse, a série vai tratar não só do mistério do sumiço dos Amarantins, mas como também a completa falta de outras civilizações avançadas como a humana ou até mesmo mais avançadas do que as humanas, tá? Algo está sufocando as civilizações, algo está silenciando, algo está exterminando as civilizações que surgem na galáxia a partir de determinado ponto de nível tecnológico. E com a humanidade chegando aí à beira de uma grande revolução tecnológica, né, começa então uma corrida para descobrir o que está acontecendo nessa galáxia. Quem está fazendo esse sufocamento, né? Aliás, esse sufocamento ganha o nome de O Grande Silêncio. E o agente perpetrador desse silenciamento está sendo chamado de os inibidores, né? Os inibidores de evolução, de desenvolvimento, os inibidores de tecnologia. Então, o que, quem, com que propósito está fazendo tudo isso pela galáxia? Será que a galáxia é vazia assim mesmo? Ou ela está artificialmente sendo mantida esvaziada? Vale lembrar que a gente tem algumas outras coisas alienígenas acontecendo aqui, mas nenhuma raça, como eu disse, né, mais avançada que as humanas, e muitas raças até que são resquício daquelas mais antigas que sofreram esse silenciamento. Isso é muito interessante, galera. Então, nosso protagonista, Dan Sylvester, vai começar a reunir uma galera para tentar investigar esse problema. Para quem já jogou Mass Effect, deve estar aqui se coçando para falar: porra, mas essa trama é muito parecida com Mass Effect. E é mesmo, né, galera? Vamos abrir um parênteses aqui. Em Mass Effect, a gente também tem esse aspecto da humanidade avançada, né? Só que a humanidade, ao explorar o próprio sistema solar, encontra um portal. Se eu não me engano, Plutão era esse portal, né? E ao ativar esse portal, a Terra vai parar aí na Citadela, que é uma estação espacial gigantesca para onde todas as raças da galáxia acabam se convergindo, né? Mas nem a Citadela, nem mesmo esses portais e nem mesmo algumas outras tecnologias deixadas pela galáxia são obras das raças das espécies, das raças sentientes que estão vivendo naquela galáxia naquele momento, tá? Então fica o mistério. Quem construiu tudo isso e por que a gente não tem nenhuma civilização mais antiga do que as nossas, né? Porque todo mundo tem mais ou menos a mesma idade. O que está acontecendo aqui? E lá na série Mass Effect a gente descobre que a gente tem uma raça de inteligência artificial, uma raça robótica, né? Chamados Reapers. Eles deixam esses portais para direcionar o desenvolvimento tecnológico de todas as raças que surgem através desses portais, né? Porque eles começam a descobrir essas relíquias tecnológicas deixadas. Então é esse o caminho tecnológico que eles acabam perseguindo. Eles não saem do que os Reapers querem. E de tempos em tempos, os Reapers, spoilers de Mass Effect, tá? De tempos em tempos, os Reapers voltam à galáxia, eles fazem um arraso em toda a galáxia, coletando todas as culturas, as informações, é uma espécie de mente coletiva, armazena e dá chance para outra vida surgir. Porque essa é a mentalidade deles, para a vida surgir e florescer, outras têm que morrer, e vocês já tiveram tempo de florescer, vamos dar chance para outra. Mass Effect é mais ou menos assim, e tem algo muito parecido querendo fazer aqui nessa trilogia, tá? Será que é inteligência artificial também?
vamos ter que ler a série. E lembrando, tá? Essa série do Alistair Reynolds é mais antiga do que Mass Effect. Mass Effect é o quê? 2007? 2008? Essa série começou em 2002 e terminou em 2003. Se alguém influenciou alguém, foi Mass Effect, que foi influenciado pela série dos inibidores. Fora tudo isso, a série também vai abordar muitos temas como, por exemplo, o transhumanismo, que são pessoas que começam a modificar partes do corpo por partes mecânicas, sintéticas, robóticas. Nós temos também pessoas que estão sofrendo isso sem necessariamente querer, porque nós temos aqui eu não lembro se é um vírus ou uma bactéria exatamente, que começa a afetar o corpo dessas pessoas e eles vão se transformando nesse ser meio humano, meio orgânico, meio sintético. Será que eles são humanos ainda? A gente pode considerá-los humanos? Também vai lidar muito sobre decadência e crise existencial de civilizações, entre diversos outros assuntos, tá? Aqui nós temos uma trilogia de médio/hard sci-fi, né? Um sci-fi complexo, né? De complexidade alta e mediana, dependendo do aspecto que você olhar. Isso significa que a gente vai ter um grande aprofundamento nas explicações científicas e filosóficas que a série vai abordar, bem como uma construção de mundo em grande escala. Além, é claro, de muito mistério, né? Isso significa que a série vai entrar profundamente nas questões científicas que ela propõe colocar, né? Ela vai explicar como funciona a viagem, ela vai explicar como funciona esse vírus, ela vai tentar explicar cientificamente tudo o melhor possível. Não só isso, também as partes filosóficas, né, que a série vai discutir, as morais, as éticas e tudo mais, bem como uma complexa construção de mundo e mistérios grandiosos. Então nós temos aqui uma série de clima mais sombrio, gótico, inundada de facções e tribos aqui nessa civilização humana, né? Tecnologias extremamente bizarras e avançadas. Por exemplo, eu já vi um youtuber citando uma passagem do livro que era basicamente assim: um cara teve a cabeça decepada, essa cabeça é colocada no útero de uma mulher, essa mulher então é levada até um planeta, essa cabeça é retirada, então clonada. Olha, o pessoal fala que ele tem umas ideias assim mirabolantes. E lembrando, ele é um astrofísico, tá, galera? E até mesmo por ele ser astrofísico, essa série também é uma certa resposta ao paradoxo de Fermi. Bem resumindo, o paradoxo de Fermi seria uma teoria de que as civilizações elas têm estágios e a partir de determinado estágio, a partir de determinado momento, ou a civilização morre ou ela progride. E ele teoriza até que a maioria das civilizações não passam por essa provação, né? E aqui ele vai teorizar então o que é essa coisa antiga, os silenciadores, os inibidores que estão fazendo tudo isso com a galáxia. Se eu expliquei errado o teorema de paradoxo de Fermi, me diz aí nos comentários. Lembrando que este aqui é o primeiro livro, a primeira trilogia do autor, tá? E isso até gera algumas certas críticas para ele, dizendo que a escrita dele por vezes é um pouco seca, o baixo desenvolvimento de foco no desenvolvimento de personagens e muito só no desenvolvimento dos plots, das teorias, dos conceitos, das coisas que ele está querendo passar, né? Mas isso eu vejo como uma característica dos hard sci-fi. É difícil a gente ver uma ficção científica mais complexa tendo excelentes personagens que a gente vai ali se apegar e tudo mais, tá? Por exemplo, Asimov também recebe muito esse tipo de crítica em algumas das suas obras, como Fundação, entre outras, tá? Então eu vejo isso como uma característica e uma característica que eu gosto. Eu gosto muito dessa exploração de conceitos que as space operas ou que essas ficções científicas hards trazem pra gente. E também algumas pessoas criticam que essa trilogia não funciona como uma trilogia convencional, né? Com começo, meio e fim. Até porque nos livros 2 e 3 o personagem principal, se eu não me engano, muda. Acho que é o Clavain, se eu não me engano, que já é um herói de guerra. Mas todos os livros vão tratar desta guerra iminente com os inibidores, tá? Desse problema dos inibidores, eles vão meio que convergindo para um lugar próprio, tá? E como eu falei, tem diversos outros livros nessa série, vocês já viram aqui as capas dela, eu fui passando, séries que vão focar num único planeta, em alguma investigação, ele vai expandindo tudo isso de forma muito, muito eficaz. Tanto é que tem gente até que prefere alguns desses livros mais aí do que a trilogia inicial principal, tá? Então, galera, ó, muito mistério, muita aventura, muita ação, tecnologias bizarras, humanidade fracionada, tribalista, né? Tudo isso num clima sombrio e gótico escrito por um astrofísico. Cara, eu quero muito, muito ler essa série.
Gostaram? Bora pro próximo. Bom, galera, novamente vamos falar de uma série de um autor britânico, mas dessa vez é uma duologia, não trilogia, mas é uma duologia com livros de mais de 1000 páginas cada um, tá? Então, acho que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho do Revelation, da trilogia dos Inibidores que eu mostrei anteriormente. E, de novo, uma série que fez muito sucesso e gerou toda uma série de outros livros expandindo esse universo aqui. Estou falando da duologia The Commonwealth Saga, ou a Saga da Comunidade, que começa então aqui com o livro Pandora's Star, ou A Estrela de Pandora, e o segundo livro, que eu não tenho, é o Judas Unchained, Judas Desacorrentado, ou Judas Liberto, como vocês preferirem. Essa série foi lançada então entre 2004 e 2005, e assim como o Alastair Reynolds, esse autor também é inédito no Brasil, tá? Assim como o Alastair Reynolds, ele também tem um episódio lá na primeira temporada de Love, Death, Robots. Estou falando do episódio A Vantagem de Sony, que vai falar aí sobre uma luta clandestina de bestas controladas remotamente, né? Bem interessante. Não foi uma das minhas favoritas, mas é bem interessante também. A primeira temporada de Love, Death, Robots é a melhor de todas, né? Com certeza. Tem aquele episódio dos russos enfrentando uns alienígenas no meio da Sibéria, tá legal pra caralho. Enfim, vamos à sinopse. O ano é 2380. A Commonwealth Intersolar, uma esfera de estrelas com cerca de 400 anos-luz de diâmetro, contém mais de 600 mundos interconectados por uma rede de túneis de transporte conhecidos como buracos de minhoca, os wormholes, que Stargate, por exemplo, traz isso, né? No limite mais distante da Commonwealth, dessa comunidade, o astrônomo Dudley Bowes observa o impossível. A mais de 1000 anos de luz de distância, uma estrela simplesmente desaparece. Ela não se tornou uma supernova, ela não colapsou em um buraco negro, ela simplesmente desapareceu. Como a localização é muito distante para ser alcançada pelo buraco de minhoca, né, a Terra se limita a esse espaço de 400 anos, a Terra, né? A comunidade ela é limitada por esse espaço de 400 mil anos-luz por ser o alcance do sistema de transporte atual da humanidade, tá? Então 1000 anos-luz está muito fora disso. Como a localização é muito distante para ser alcançada por um buraco de minhoca, uma nave estelar mais rápida que a luz, a Second Chance, ou Segunda Chance, é despachada para descobrir o que aconteceu e se isso representa uma ameaça. No comando está Wilson Kime, ou Kimi, um ex-piloto da NASA rejuvenescido 5 vezes, cujos dias de glória ficaram para trás há séculos. Em oposição a esta missão estão os Guardiões da Individualidade, Guardians of the Selfhood, né? Um culto que acredita que a raça humana está sendo manipulada por uma entidade alienígena que eles chamam de Starflyer. Bradley Johnson, líder dos Guardiões, alerta sobre possíveis sabotagens, temendo que os Starflyers pretendam usar a missão da nave estelar para seus próprios fins. Perseguido então por um agente especial da Commonwealth, da comunidade, convencido de que os Guardiões são loucos, mas perigosos, Johnson foge, mas o perigo não é evitado. Então o cara está fugindo do próprio seita que ele era líder, né? Mas o perigo não é evitado. A bordo da Second Chance, Kimi se pergunta se sua tripulação foi infiltrada. Em breve, ele terá outras preocupações, pois a 1000 anos-luz de distância, algo verdadeiramente incrível está esperando. Uma descoberta mortal, cujo desencadeamento ameaçará destruir a comunidade e a própria humanidade. Será que Johansson estava certo? Bom, galera, assim como na história anterior lá do Alastair Reynolds, aqui a humanidade também já está se espalhando pela galáxia, mas ao contrário lá da série do Alastair Reynolds, que a gente não tem um sistema de transporte muito confiável, aqui nós temos os buracos de minhoca, que ajudam a se dissipar de vários problemas, como os níveis tecnológicos diferentes, o tempo diferente que cada pessoa está vivendo e tudo mais. Como eu disse, o buraco de minhoca é um conceito muito explorado lá no filme e na série de Stargate. Aliás, vou ter que fazer um parênteses aqui, porque essa semana, além de ser divulgado aí que a última série que eu vou apresentar aqui vai sair no Brasil, também foi divulgado que a Amazon Prime vai fazer um novo seriado de Stargate. Stargate tá aí fácil no meu top 3 de ficções científicas favoritas, de séries de ficção científica favorita. Comecem lá pelo filme, vão assistir as 10 temporadas de 24 episódios cada temporada, de 40 minutos.
assistam o spin-off de Stargate Atlantis de 5 temporadas com 24 episódios de 40 minutos. Assistam também o spin-off de Stargate Universe com 2 temporadas, acho que tem 10, 12 episódios cada uma só. Cara, tô muito feliz. E é com a mesma galera que fez as séries iniciais, tá? Então não vai ser um reboot, vai ser uma série aí tentando trazer a galera nova, mas também atraindo o pessoal que já assistiu os fãs, né? Faz mais de 15 anos que a gente não tem nada de Stargate sendo lançado. Puta que pariu, tô muito feliz com isso. Fecha parênteses. Abre parênteses de novo, ainda mais lembrando o que eles fizeram na série The Expanse, né? A Amazon Prime conseguiu trabalhar muito bem ali. Fico imaginando como que eles vão conseguir agora dar esse tratamento para Stargate. Porque querendo ou não, Stargate envelheceu, né? De 98, 99, envelheceu. Então, galera, como eu já dito lá na sinopse também, né? Vou repetir aqui rapidinho. A humanidade tem um certo limite que ela pode alcançar com o sistema de transporte dela, e esses acontecimentos misteriosos dessas estrelas sumindo estão acontecendo fora desse limite, então elas vão lá com uma nave convencional, né? A primeira nave que consegue viajar acima da velocidade do tempo. Os buracos de minhoca, então, é um sistema, tá, galera? As naves passam por ali e saem do outro lado. A principal suspeita para essas estrelas estarem sumindo é que elas estão sendo englobadas por uma esfera de Dyson. Uma esfera de Dyson nada mais é do que a teoria de que o melhor jeito de você conseguir energia infinita é você colocar uma gigantesca esfera cobrindo todo um Sol e absorvendo toda a energia que aquele Sol consegue emitir, tá? Então eles não veem isso acontecendo só com estrelas, eles veem isso acontecendo com mais até. Mas então quem que está fazendo isso, né? Então, além da gente ter toda a problemática, né, toda a visão do que está acontecendo nessa nave indo para lá, e essa nave, galera, ela está indo com gente de todo tipo, tá? Porque todas organizações que existem ali na humanidade quiseram ter alguém lá. Pô, você vai fazer contato com uma nova raça alienígena, por exemplo, na Terra. Os russos vão querer, os americanos vão querer, os chineses vão querer, os franceses, os brasileiros, todo mundo vai querer participar lá dentro. Os islâmicos, os católicos, os judaicos, os tribos não sei da onde, os hinduístas, os isso, aquilo, todo mundo vai querer participar lá e se representar, não deixar ser representado só pelo outro, né? Então essa nave, ela também está levando toda essa problemática da Terra internamente dentro dela para ir desvendar esse mistério. Além disso tudo, a gente também tem todas as intrigas políticas acontecendo na Terra através dessa descoberta. E aqui a comunidade, ela é mais ou menos uma sociedade humana que deu certo. Só que essa descoberta de possíveis inteligência, sem ciência, hostil, só essa possibilidade já começa a ruir muitas das bases dessa comunidade. A série também vai falar muito sobre imortalidade, né, galera? Como esse astronauta aí da NASA, que já foi rejuvenescido 5 vezes, mas também tem o sistema de baixar a mentalidade, toda a personalidade, todo o conteúdo do cérebro de uma pessoa e colocar num clone, muito parecido lá com Altered Carbon, tá? Então a morte aqui vira apenas uma opção, né? A série também vai trazer questionamentos sobre inteligência artificial, também vai trazer sobre transhumanismo, mas de uma vertente diferente do que o que está acontecendo lá no Alastair Reynolds, né? Eu já vi a gente fazendo algumas comparações e eles têm caminhos e ideias bem distintos de como isso acontece. Toda essa parte política que vai começar a acontecer aqui dentro da comunidade, eu já vi muita gente descrevendo, olha, parece umas crônicas de Gelo e Fogo, só que, né, espaciais. A gente também vai ter muita discussão sobre indivíduo versus coletivo e sobre o medo existencial. De repente, está tudo perfeito nessa sociedade lá meio Star Trek, onde tudo deu certo, e de repente a gente tem essa ameaça, esse medo existencial aparecendo pra gente. O que é bem diferente da primeira trilogia que eu apresentei para vocês, né? Lá a humanidade está extremamente fracionada, tribalista. Aqui a gente tem uma sociedade mais unida. Algumas críticas aqui vão ficar claro ao tamanho desses livros, né? Lembrando que é uma duologia de mais de 1000 páginas, então algumas pessoas reclamam, de novo, do componente um pouco mais hard sci-fi, da história ser um pouquinho mais arrastada em alguns pontos, muito pelas explicações dos conceitos que ele vai trazer, da quantidade de personagens que a gente acompanha. Mas lembrando, né, galera, a gente está falando aqui de uma comunidade de 600 planetas. Então a gente, não que ele vai colocar um personagem em cada planeta, mas é muito ponto de vista, é muita coisa que ele vai trazer. Mas a escala, o mistério, as ramificações políticas, sejam internas, sejam na nave, essas infiltrações, essas religiões, essas morais, a complexidade desse mundo criado, tudo isso é muito, muito bem elogiado. As intrigas militares também, as batalhas e tudo mais, é tudo muito bem elogiado por quem gostou da série.
Então eu quero muito ter a oportunidade de conhecer ela aqui. Eu já tentei ler tanto essa quanto a outra, já comecei a ler. Cara, ler sci-fi em inglês é pesado, eu admiro quem consegue, hein? Bora pro próximo. O nosso próximo livro foi escrito a 4 mãos pelo Daniel Abraham e pelo Ty Frank, sob o pseudônimo de James S.A. Corey. Estamos falando de uma série de 9 livros lançados entre 2011 e 2021 e que já até foi adaptada para a TV pela Amazon Prime, tá? Ganhou uma série de 7 temporadas lançada em 2015. Obviamente, estou falando da série The Expanse, ou A Expansão. Já teve até uma tentativa de lançar essa série aqui, tá? Então seria mais aqui um pedido de tentem novamente, por favor. Quem tentou inicialmente foi a editora Aleph, lançou apenas o primeiro livro lá em 2017. A série, lembrando, é de 2015, né? Então ela estava tentando aproveitar ali um certo hype. Só que ela lançou com uma capa horrorosa. Horrorosa! A Aleph é muito 880. Puta que pariu! E eu coloco aqui, não sei, eu adoraria ver eles comentando isso algum dia, né? Como foi as vendas, por que eles pararam, o que não deu certo. Mas eu coloco parte da culpa dessa série não ter dado aqui nessa capa horrorosa. Eu vou colocar aqui nesse vídeo tanto as capas originais, como eu já fiz nos outros, mas eu vou também colocar as capas polonesas, que são maravilhosas e vendem um livro sozinha. Não quer colocar na vizinha na capa, porque na vizinha não vende? Usa essas polonesas, não inventa. Enfim, continuando. Então vamos à sinopse. A humanidade colonizou o Sistema Solar, Marte, a Lua, o cinturão de asteroides e além. Mas as estrelas ainda estão fora do nosso alcance. Jim Holden é o imediato de uma mineradora de gelo que faz rotas dos anéis de Saturno até as estações de mineração do cinturão. Quando ele e sua tripulação se deparam com uma nave abandonada, a Scopoli, eles se encontram na posse de um segredo que jamais desejaram. Um segredo pelo qual alguém está disposto a matar. E matar em uma escala inconcebível para Jim e sua tripulação. Uma guerra está se formando no sistema, a menos que ele descubra quem deixou a nave e por quê. Já o detetive Miller está procurando por uma garota. Uma garota em um sistema de bilhões de pessoas. Mas seus pais têm dinheiro. E dinheiro fala mais alto. Quando a pista o leva até Scopoli e Holden, um simpatizante rebelde, ele percebe que essa garota pode ser a chave para tudo. Holden e Miller devem navegar com cautela entre o governo da Terra, os revolucionários dos planetas exteriores e corporações secretas, e as chances estão contra eles. Mas lá no cinturão, as regras são diferentes, e uma pequena nave pode mudar o destino do universo. Então, galera, como bem dito na sinopse, a humanidade conquistou o Sistema Solar, mas não consegue dar o passo além, né? Não consegue romper conquistar essa barreira da distância entre um Sol e outro. Mas essa conquista não veio sem os seus problemas, tá? Por exemplo, Marte, que era uma colônia da Terra, lutou e conseguiu sua independência. Hoje a Marte, né, tenta aí terraformar esse planeta, o planeta vermelho, deixar ele habitável na superfície, enquanto isso o povo é obrigado a viver nos subterrâneos, em estações e tudo mais, tá? Mas Marte é o planeta mais tecnológico de todo o Sistema Solar. Já a Terra aqui nesse caso, galera, apesar de ela ter minérios, né, ela ter recursos em abundância, ela está com um problema extremamente gigantesco de superlotação. Ela está envolta em burocracias, ainda não é um planeta completamente unido. Imagina então conseguir ter um Sistema Solar unido, né? Então a gente tem essa diferença de Marte ser extremamente tecnológico, mas não ter os números, não ter as quantidades. A Terra tem as quantidades, mas ela não tem a tecnologia mais avançada que Marte tem. Então a gente começa a ter essa guerra fria intersolar, né? Intersolar? Essa intersolar acho que é entre sóis, não. Então a gente começa a ter essa guerra fria interplanetas, né? Entre Guerra e Marte. Mas a gente também tem um terceiro poder aqui nesse Sistema Solar, tá? Que são os Belters, ou os Cinturianos. São humanos que já estão aí há gerações vivendo em asteroides, em outras luas, em estações espaciais, ou mesmo pessoas que nascem e morrem dentro de naves espaciais, nunca botam o pé em terra firme, né? E esses Belters, eles também sofreram grandes ações por causa da falta de gravidade, né? Então eles são muito mais altos, têm os corpos mais esguios, têm baixa resistência pulmonar, eles têm baixa densidade óssea. Você quer torturar um Belter? Coloca ele na Terra. Só de colocar ele na Terra ele não aguenta a gravidade.
Então assim, a gente vai tendo todas essas coisas de força, mas apesar de tudo isso, né, dos Belters também sofrerem com falta de recursos, pô, os caras estão vivendo em asteroides, estações, outros planetas, principalmente a água é um commodity extremamente valioso. Apesar de tudo isso, são eles quem têm na mão os maiores recursos, eles que conseguem os melhores minérios, eles que controlam as principais rotas de comércio. Então eles estão sempre aí nessa coisa, né? Eles têm a mão em tudo, mas eles não têm o dinheiro. Então, por causa de tudo isso, eles vivem fazendo revoluções, tentando conseguir melhores condições de vida, mais dinheiro, mais recursos. Eles vivem tentando sua independência, né? Querendo ou não, eles ainda são parte de colônias da Terra, ou até mesmo de Marte, se eu não me engano. Então eles não têm uma independência. Eles têm todo um contexto diverso dos demais, né, de Marte e da Terra, mas eles não têm sua completa independência ali. Tudo que eles fazem pertence a um desses dois planetas. Mas eles já estão tão diversos, não só nessa sua constituição física, mas eles também têm todo o seu próprio dialeto, que transparece na escrita também. Então isso tudo é muito interessante. Não sei como isso ficou na versão brasileira, né, como eles traduziram esse dialeto lá, mas dá para ver isso de forma mais amenizada na série de TV. Então todo esse balanço de poder está extremamente ameaçado com a descoberta que Holden e sua equipe faz, né? Lembrando, Holden trabalha lá com transporte, mineração de gelo, e eles acabam observando uma ação clandestina por naves extremamente tecnológicas e não identificadas, que acaba resultando no abandono da nave Scopoli. Já o detetive Miller, também citado lá na sinopse, né? Ele é detetive no planeta chamado Ceres, que fica ali no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E então ele é contratado por esse figurão industrial tecnológico da Terra, muito rico, muito poderoso, para encontrar a filha desse cara. Mas conforme ele vai investigando, ele percebe que esse mistério é muito, muito maior. E tanto ele quanto Holden estão olhando para o mesmo mistério, para o mesmo caso, através de ângulos diferentes e começando em pontos diferentes. Será então que eles vão conseguir resolver toda essa problemática e resolver esse mistério? O primeiro livro, ao contrário da série, foca bastante nos dois, tá? A série já começa a trazer diversos outros pontos do livro 2, 3, para começar meio que tudo mais ou menos junto. A série foca bastante o livro 1 foca bastante nos dois. Então aqui a gente vai ter uma série que é um mix de hard sci-fi, né, com essa complexidade dos conceitos muito bem explicados, com também um soft sci-fi por causa dessas tecnologias que eles desconhecem, né? Não se sabe como funciona, não se sabe de onde vem. E essa tecnologia, eu estou dizendo, basicamente com relação a esse mistério da Scopoli e dessa menina sumida, tá? Eles vão estar integralmente interligados com essa tecnologia diferente e complexa, que quem já viu a série deve saber o que eu estou falando, né? E conforme os livros vão evoluindo, né, além de acompanhar só o Miller e o Holden, a gente vai começando a acompanhar outras pessoas também lá em Marte, na Terra e tudo mais. Aí muita gente pode vir dizer, né, Diego, não basta então só assistir a série que já está tudo bem, a série faz uma boa adaptação? Dizem que a série faz uma boa adaptação. Só que ela adapta apenas os livros 1 a 6. Os livros 7 a 9 a série não adapta. Esse livro 7 a 9 já se passa 30 anos depois dos acontecimentos do livro 6 e são fundamentais para resolver os principais mistérios deixados com relação a essa tecnologia, tá? Algumas coisas se resolvem ali entre os problemas internos do sistema solar, Marte, Terra, os Belters, algumas religiões e tudo mais, mas o mistério sobre essa tecnologia fica em aberto na série e nos livros ele só é resolvido nesses livros finais do 7 ao 9. E outra, né, galera? Todo livro ele sempre se aprofunda muito mais nos problemas políticos, muito mais na descrição das coisas, das naves, das tecnologias. A série ela pega vários personagens e funda em um só, coisas acontecem em momentos diferentes, ainda que o caminho final seja mais ou menos o mesmo, tá? Então vale muito a pena conhecer o livro. Todo mundo que leu e assistiu a série fala, vale mais a pena o livro, como 99% das vezes série. As principais reclamações sobre essa série aqui ficam, novamente, no fato de ser um hard sci-fi, que tem um passo um pouquinho mais lento. As pessoas sempre vão reclamar isso, acho que as pessoas só querem ação, né? Só querem bora correr, isso nem sempre vai acontecer. Tem que ser, acho que geralmente space operas mais militares vão ter essa pegada mais, né, vamos pra ação, page turner aí, vira páginas. Mas essas que trazem um conceito maior de universo, né, exploração, elas vão ter um passo um pouquinho mais calmo e comedido. E também com relação ao Holden, né, muita gente acha ele muito idealista, e se for como na série de TV, eu concordo. Eu não gostava do Holden na série de TV, achava ele muito idealista, muito purista, às vezes muito inocente. Eu preferia muito mais outros
os outros membros ali da Rocinante do que o Holden, que era o líder da Rocinante, né? Então, galera, ó, mistérios, aventura, investigação policial, guerras interplanetárias, corporações nefastas, tribalismo, revoluções políticas, religião, que mais? Que mais que a gente tem? Livros que vão aí do policial no ar, né? Pro thriller militar, até mesmo para o western, quando ele foca em alguns planetas, alguns lugares em específico, né? De descobrimento, solidão e tudo mais. Então, galera, tem de tudo aqui e eu espero que esse livro tenha, que essa série tenha uma nova chance aqui no Brasil. Bora pro próximo. Bom, agora eu trago para vocês o escritor e a série menos conhecida dessa lista aqui. Estou falando do escritor australiano Joel Shepherd e sua série de 10 livros lançados entre 2015 e 2025, chamada Spiral Wars, ou Guerras Espirais. Essa série aqui, galera, eu encontrei ela alguns anos atrás, pesquisando sobre séries de ficção científica parecidas com Mass Effect. Eu gosto muito de Mass Effect. Cara, gosto demais de Mass Effect. E essa série aqui, como eu falei, eu encontrei ela especificamente pesquisando por isso, tá? Revelation Space não. Já era recomendado há muito tempo antes. Caramba, né? Abrindo um parênteses aqui. Como pode Mass Effect 2 ser a perfeição em forma de jogo, de ficção científica, e Mass Effect 3 ser uma decepção em um cocô tão gigantesco, e nem tô falando só por conta do final. O jogo 3 tem diversos outros problemas, tá? Enfim, bora pra sinopse de Spiral Wars. 1000 anos depois que a Terra foi destruída em um ataque não provocado, a humanidade emergiu vitoriosa de uma série de guerras terríveis para garantir seu lugar na galáxia. Mas durante as celebrações no novo planeta natal da humanidade, o lendário Capitão Pantilo da nave de batalha Fênix é julgado em corte marcial e depois morto. E seu vice, o Capitão-Tenente Eric de Bogande, o herdeiro da família industrial mais poderosa da humanidade, é incriminado por seu assassinato. Ajudados então pela comandante dos fuzileiros navais da Fênix, a Trace Thakur, Eric e a nave espacial Fênix e toda a sua tripulação são forçados a fugir enquanto procuram desvendar a conspiração por trás da morte do capitão, sendo perseguidos até a morte pela sua própria frota. O que eles vão descobrir sobre a verdade por trás desse assassinato, por trás das guerras e a natureza dos antigos aliados alienígenas da humanidade abalará a galáxia senciente em sua essência. Então, galera, aqui nós temos uma galáxia fervilhante de vida inteligente e essa guerra que ele descreve ali na sinopse é uma guerra que durou 100 anos, então é uma guerra longa demais contra uma raça chamada Ree. Nossos protagonistas aqui vão ser o Eric, né, o vice-capitão, tornado capitão, que o que ele tem de excepcional em liderança, ele tem de ingenuidade em coisas políticas, né, em politicagem barata. E a Trace é uma coronel ferrenha e com um senso de código de honra ali extremamente elevado, extremamente rígido. Então, em vez de conseguirem descansar após essa guerra gigantesca, a Fênix e toda a sua tripulação vai se embarcar então no meio dessa intriga política gigantesca, descobrindo aí corrupções e intrigas que remetem até mesmo à conquista do novo planeta que a humanidade chama de casa. Então, ao fugir do território terrestre para um território neutro da galáxia, né, eles vão acabar descobrindo também que, além de lidar com os problemas internos, novamente nós temos aqui mais uma série que vai lidar com um perigo ancestral voltando. Uma inteligência artificial muito, muito perigosa. A série então vai lidar com essa nave fugindo dos problemas internos, tendo que lidar com esse novo perigo que está se aproximando, passando por diversas aventuras e locais novos que eles desconheciam, fazendo novos aliados e inimigos alienígenas, né? E tudo isso tentando resolver todos esses problemas meio que de forma solitária. Uma série que se encaixa muito no sci-fi militar, né? Na ficção científica militar, nesse vira-páginas com muita ação, muita batalha. O autor ele é fã de militarismo, ele é fã principalmente de guerra de caças, né? E dizem que isso traduz muito bem nas batalhas que ele vai construindo ao longo de seus livros. Novamente aqui a gente vai ter discussões sobre inteligência artificial, mas o legal aqui é que ele não fica só com essa inteligência maldosa que vem e mata tudo de tempos em tempos, né? Eles vão encontrar inteligências enigmáticas, eles vão encontrar outras inteligências mais benevolentes, mas vai ter essa daí que pode causar muito problema para toda a galáxia,
ou só para a humanidade? Não sabemos. Vai tratar também de muita geopolítica e muita xenofobia, porque lembrando, né, galera, a gente vai ter esses problemas geopolíticos tanto por questões internas da humanidade, mas também por essas alianças com essas outras raças alienígenas, né? Como conciliar tantos pontos de vista, modos de viver, como conciliar tantos objetivos de futuro, como conciliar seres tão diferentes um entre os outros, né? Em um objetivo comum, até mesmo convivendo dentro da nave Fênix. Então esperem muito tribalismo espacial. E também como a gente vai acompanhar um grupo coeso dentro de uma única nave, né? É uma história de muita camaradagem militar, né? Esse laço que só surge em momentos de tensão, em momentos de guerra. Algo muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, em Firefly, em Band of Brothers, em Stargate, em Farscape. Então todo esse laço entre os tripulantes também vai ser muito importante e vai ser algo muito presente nessa série. Mas, de novo, ela vai discutir muito questões de lealdade com a sua própria raça ou lealdade aos seus conceitos éticos e morais. O que é mais importante? É uma série que eu vi muitos elogios aqui para a escala dos acontecimentos, né? De um primeiro livro focado mais nessa questão política interna e para como ele vai expandindo ao longo dos outros 9 livros dessa série. É uma série também muito elogiada por todo o seu militarismo que ela traz ali presente, todas as suas cenas de ação, que o pessoal fala, se você gosta de Tropas Estelares, né, principalmente ali no filme, se você gosta de Guerra do Velho, Jogo do Exterminador, a chance de gostar desse livro aqui também é muito grande. Batalha de Los Angeles, Batalha de Los Angeles é legal pra caralho, cara. Podia ter tido mais filme, né? Algumas críticas, novamente, como sempre, ficam por trechos de lentidão, principalmente numa série de 10 livros que muita gente fala que poderia ser um 7 ali, fácil, né? Que o cara deu uma queimada. Deu uma queimada não, né? O cara comeu muita gordura aí no meio. E da onde vem essas semelhanças com Mass Effect? Na hora, a gente está falando de 2 naves que saem ao longo da galáxia, né? Em Mass Effect a gente tem a Normandy, aqui a gente tem a Fênix. Também estamos falando de 2 naves que começam a ser compostas por membros de diversas raças alienígenas, né? Tanto lá em Mass Effect a gente tem os Krogans, os Asari, os Geth, que mais? Os Tal... Como que chama mesmo a raça do Garrus? Enfim, vocês entenderam, né? Então todos eles vão conseguir fazer tudo, vão ter essa mesma dinâmica de conciliação desses pontos de vista diferentes, dessas raças diferentes, convivendo em prol de um objetivo único, de um objetivo similar. E ambas as séries também vão tratar então desse problema com a inteligência artificial vindoura, trazendo aí um grande mal para os seres vivos da atualidade. E lógico, por fim, na série Mass Effect a gente tem o Commander Shepard, o Comandante Shepard. Aqui a gente tem o escritor Joe Shepard. Foi mal. Enfim, galera, ambas as séries também têm um senso de urgência e de mistério muito grande e muito prevalente. E tudo isso por esse gosto pessoal meu, por essa paixão pessoal minha, essa questão de amor e ódio que eu tenho com Mass Effect, eu fiquei muito interessado em conhecer essa série também, para ver se ela tem um final mais prazeroso aqui, porque Mass Effect, caramba. Bora pro próximo. Para finalizar então, galera, aquela série que eu falei que acabou de ser confirmada aqui no Brasil, tá? Não temos informação de qual editora, de data. Com relação à editora, tudo leva a crer que foi a editora Aleph. Então eu já fico com muito medo com relação às capas. Por que isso, né? Porque acho que a Trama já respondeu algumas pessoas pedindo essa série aqui no Brasil. Ela mesma respondeu, já tem dono. E a Aleph curtiu alguma dessas coisas aí. Enfim, daí que vem um rumor que é a Aleph. Então o próprio escritor americano Christopher Wookey confirmou em uma live essa semana, uma live de comemoração, uma live de 8 horas, tá? Comemorando o encerramento da série, que saiu o último livro agora, em novembro deste ano, e também anunciando, né? Ele anunciou uma nova série de fantasia para 2027. Lá ele confirmou que os 3 primeiros livros foram adquiridos para serem lançados aqui no Brasil, dessa sua heptologia, lançada entre 2018 e 2025. Estou falando da série The Sun Eater Saga, escrito então por Christopher Wookey. Aleph, se foi você que conseguiu essa série aqui, pelo amor de Deus, não mude essas capas. Vocês vão ver essas capas passando aqui. A Aleph é extremamente 880 e principalmente quando ela foi muito boa é porque ela copiou as capas gringas. Então, pelo amor de Deus, Aleph, não façam besteira, só copie as capas gringas.
elas se vendem sozinha, nenhuma delas tem navezinha, nada dessa coisa que vocês não gostam. Só copiar, não faz essa cagada, hein? Pelo amor de Deus. Vamos à sinopse. Adrian Marlowe, um homem reverenciado como herói e desprezado como assassino, narra sua própria história nessa estreia galáctica da série Sun Eater, fundindo o melhor da space opera, ou a ficção científica épica, com a fantasia épica. Não era a guerra dele. A galáxia o lembra como um herói, o homem que incinerou até o último alienígena Cialcin do céu. Eles o lembram também como um monstro, o diabo que destruiu um sol, aniquilando casualmente 4 bilhões de vidas humanas, até mesmo o próprio imperador, e contra ordens imperiais. Mas Adrian não era um herói, ele não era um monstro, ele nem era um soldado. No planeta errado, na hora errada, pelos melhores motivos, Adrian Marlowe começa um caminho que só pode terminar em fogo. Ele foge do pai e de um futuro como torturador, apenas para ser deixado encalhado em um mundo estranho e atrasado. Forçado a lutar como gladiador e a navegar pelas intrigas de uma corte planetária estrangeira, Adrian deve lutar uma guerra que não começou por um império que ele não ama contra um inimigo que ele jamais entenderá. Então aqui temos uma obra muitíssimo elogiada por sua inventividade, por sua grandiosidade, por essa sua mescla de ficção científica com fantasia, que muita gente fala, é um Star Wars, mas bem mais adulto, é um Duna, enfim, as referências, galera, de todas as séries dessa lista, esta é com certeza a mais hipada, a mais comentada, a mais elogiada de toda comunidade BookTok, TikToker, BookTok, TokGram, sei lá, enfim, vocês entenderam, lá na gringa, e a mais pedida aqui no Brasil, tá? Tanto é que já foi confirmado que vai sair pra cá. Então aqui, galera, bem numa pegada O Nome do Vento, né, do Patrick Rothfuss, a gente vai ter o nosso personagem principal, o Adrian Marlowe, recontando, já velho, e recontando essa história que deu toda a polêmica para seu nome, né? Será que ele é herói? Será que ele é vilão? E essa história foi a que lhe rendeu o título da série, né? Sun Eater. Adrian, o Devorador de Sóis. O Adrian começa a história como um filho de um nobre que tenta fugir, mas acaba sendo mandado para esse planeta retrógrado, onde ele vira um gladiador e começa a se envolver com a política local. Já num contexto maior, a humanidade está em guerra com uma raça chamada Cialcin, que a gente viu, o Adrian vai resolver essa guerra. Então você sabe o final, mas a gente não sabe o caminho de tudo que vai acontecer até lá. Novamente, muito numa pegada O Nome do Vento. Então ele vai se envolver com essa guerra que está acontecendo, ainda que ele não tenha paixão nenhuma por esse império humano chamado de Solan, ou Império Terreno, tá? E justamente por não gostar desse império, isso vai colocar ele muito em choque com toda a parte política interna desse Império Solan. Então aqui a gente vai ter um nobre tornado comum, que vai começar a se envolver com coisas que ele não queria, né? Como bem disse lá na sinopse, ele é o cara errado na hora certa. Então ele é um personagem principal que todo mundo ama odiar, as pessoas, é comum ver esse tipo de comentário com relação ao Marlowe, tá? Ele é um anti-herói, tá? Ele é um narrador não confiável. O livro, lembrando de novo, ele é em primeira pessoa e ele é um genocida confesso, né? Então, caramba, a gente tem tudo isso nesse personagem extremamente complexo. O próprio autor, o Christopher Ruckel, descreve o Adrian como: pensem quando o Anakin virou o Darth Vader. Agora imagine que isso é bom para a galáxia. Então tá aí a descrição dada pelo próprio autor. Então a série vai explorar toda essa complexidade ética e moral das ações do Adrian pela galáxia, que vão resultar aí em coisas boas e desastrosas, dependendo do ângulo que você consegue olhar. Mas ele não está sozinho aqui, tá? Tem todo um grupamento enorme de pessoas que vão acompanhar ou vão ir contra ele, né? Por exemplo, a Vulcan, que vai ser seu principal interesse amoroso, ela até está em uma das capas, e todo o grupamento ali dos mercenários do Meidua Red Company. Então isso vai surgindo um pouquinho mais lá pra frente na série. Então, como já dito lá anteriormente, a gente tem aqui o Império Solan, ou Império Terreno, mas ele é um império extremamente monárquico, né? Então as coisas são hereditárias, são passadas por sangue, controladas geneticamente. Nós temos aqui também um império dividido em feudos, assim como na era medieval lá na Europa. Mas esses feudos são completamente diferentes uns dos outros, com culturas extremamente diferentes e uma burocracia gigantesca, tão gigantesca
quanto à história dessa civilização que já perdura aí por 20 mil anos. Mas isso não impede da gente ter outras civilizações humanas pela galáxia também, que também vai trazer já aí uma nova camada de problemas, de conflitos. E a série também vai trazendo diversos outros conceitos e grupos, galera. Nossa, é muita coisa para citar. A gente tem, por exemplo, uma igreja que é muito comparada às Bene Gesserit, caramba, como que fala mesmo? Bene Gesserit, lá de Duna, tá? Que eles vão controlando toda uma parte política e social aqui na série. A gente também tem a Ordem dos Escolásticos, por exemplo, que eles são aí responsáveis por preservar a história antiga humana, né? Principalmente ligado lá à Terra, preservar tecnologias e tudo mais. O Adrian até queria ser um desses, né, antes de tudo acontecer com ele. Nós temos aí os inimigos dos humanos, né, que são o Seilin, também ele está numa das capas, acho que é a capa do livro 4. Eles têm aí são extremamente sensíveis à luz solar, eles são extremamente tribalistas numa sociedade hierárquica, eles são canibais, cheios de rituais e sacrifícios, e eu já vi muita gente descrevendo como se fossem os orcs deste universo aqui, tá? E eles até gostam de fazer guerra no corpo a corpo também. E aqui que vem um pouquinho dos aspectos, né, a fantasia dessa série, né? Tanto os humanos quanto os Seilin, apesar dos humanos usarem mais armas que eles, possuem escudos de energia, possuem armaduras, lutam com espadas de energia ou mesmo espadas de ferro e tudo mais. Então a gente tem muito essa coisa da luta corpo a corpo, pessoal, individual acontecendo aqui, né? Aliás, entrando nessa parte de ficção científica com fantasia, a ficção científica, por exemplo, vai vir das viagens interplanetárias, vai vir de inteligências artificiais, modificações genéticas, modificações corporais, esses escudos, essas armas tecnológicas. Já a parte de fantasia vai vir de uma série de profecias e supostos messias que vão surgindo ao longo da série, vai vir dessa coisa da luta corpo a corpo com espadas, né, essas guerras um pouco mais campais, às vezes, ali no solo, nos planetas. Vai vir dessas questões sobre fé, sobre religião, sobre milagres. A gente já tem até padres comandando naves de guerra, cara. Pô, lembra até o Warhammer isso, né? Mas acho que ele não é tão grindark assim. Enfim, galera, o escopo é muito, muito grande, tá? As críticas são as mesmas que a gente viu nas outras séries aqui, com exceção de que todo mundo fala que os personagens são bem desenvolvidos, tá? Então aqui a gente é um dos raros casos que a gente consegue ter uma série com um bom sci-fi de conceito, muito bem explorado, aprofundado, um mundo gigante, mas também com um excelente desenvolvimento de personagens. Algumas pessoas também criticam bastante, principalmente o primeiro livro, que ele suga muito ali de Duna e Nome do Vento. Mas, como parte positiva, o autor ele é um nerdão e extremamente fã de diversas ficções científicas e séries de fantasia ao longo da história, e ele faz diversas referências em todos os seus livros, tá? A quadrilogia do Novo Sol, Duna, Império, Star Wars. O pessoal fala que é às vezes até meio fácil assim, solta entendi a referência, né? Então ele também vai permear essa série com muitas dessas referências aqui, das quais ele também é fã. Então, galera, toda a narrativa aqui, ela vai, como a gente está falando, a gente está vendo o Adrian velho contando desde que ele fez isso, tudo que aconteceu com ele é muito novo, né? Então a gente vai ver uma história dando grandes saltos temporais, passando aí por décadas, tá? Então a gente vai ver impérios caindo, impérios surgindo, muita guerra, muito genocídio, tudo isso em uma escala muito grande e muito complexa. Uma mistureba boa de ficção científica com fantasia que é difícil de fazer, tá? Tudo isso com uma prosa extremamente elogiada do Christopher Ruckel, tá? Dizem que a elaboração dele das suas frases, das suas referências, dos seus contextos, é tudo muito bem produzido, muito bem cadenciado, muito floreado. E aí você pega uns livrões grandões desse jeito, né? É normal o pessoal falar, pô, é 1 mês cada livro, é 3 semanas cada livro. E também é uma série que todo mundo diz que, cara, só fica melhor conforme os livros vão passando. Enquanto esse daqui todo mundo dá aí 4 de 5, 9 de 10, do segundo livro em diante é só 10 de 10, é só 5 de 5. O pessoal gosta muito, principalmente do terceiro e do quarto livro, falam que são os melhores da série, mas que a série só tem uma ascensão, tanto nos seus eventos, na resolução desses eventos e no desenvolvimento de personagens, e que o final é muito satisfatório. Que o Christopher Ruckel conseguiu aqui algo extraordinário. Pô, extraordinário,
Se isso não deixa vocês com vontade de ler, como me deixou, não sei o que mais eu poderia falar aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido todos esses livros apresentados. Eu sei que de falar sobre eles eu fiquei com mais empolgação ainda de ler sobre eles, principalmente aí a Guerra do Sun-Eater, né, do Devorador de Sol, torcendo muito para que saia já o ano que vem, torcendo de novo para a Aleph manter as capas originais, né? Mas vamos lá, vamos ranquear esses livros tanto conforme minha preferência de sair aqui, né, aquela que eu mais quero ver aqui, como por ordem de que eu acho que tem mais chance de sair aqui no Brasil. Então, começando pela ordem de minha preferência de ver lançado aqui, né? Em quinto lugar, eu vou deixar então a série The Spire Wars. Em quarto lugar, a duologia da Commonwealth Saga. Em terceiro lugar, The Expanse. Galera, esse do quarto ao segundo foi muito difícil, tá? Em segundo lugar, a trilogia dos... Em terceiro lugar, The Expanse. Em segundo lugar, a trilogia dos Inibidores. E em primeiro lugar, a gente já vai ter, que é a Sun-Eater Series. Agora, ranqueando pela facilidade de chegar aqui no Brasil. Em quinto lugar, eu vou deixar a Spiral Wars também, tá? É a série menos conhecida, é uma série independente, se bem que Sun-Eater também era independente, mas enfim, uma série longeva, 10 livros, dificilmente vai sair aqui, eu vou ter que melhorar meu inglês para ler isso, mas tem muita coisa antes, tá? Em quarto lugar, eu vou também manter a duologia Commonwealth, porque nós temos aqui um sci-fi, talvez o mais hard sci-fi de todas as séries apresentadas aqui, de livros de mais de 1000 páginas, então são livros caros. Vejo pouca chance disso sair aqui no Brasil, tá? E já que em terceiro lugar eu vou inverter, tá? Eu vou colocar agora a trilogia dos Inibidores, muito pelos mesmos problemas que a gente tem lá na Commonwealth Saga, mas aqui facilita um pouquinho ser uma trilogia, livros menores, então isso eu acho que facilita um pouco para as editoras. O Alistair Reynolds já é um pouquinho mais conhecido, principalmente pela Love, Death, Robots, né? Fácil de você divulgar, do mesmo autor de Além da Fenda de Áquila e Zima Blue, então é mais fácil. Em segundo lugar, a série The Expanse, já teve tentativa de sair aqui no Brasil, tem uma série muito bem conceituada, muito bem avaliada, então é fácil de sair, fácil, né? Apesar de sua longevidade. E em primeiro lugar, porque já tá vindo, a série Sun-Eater, a série Devoradores de Sol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos dão um trabalho, galera, para pesquisar, para fazer e tudo mais. Eu começo a rever um monte de vídeo, rever um monte de coisa, para não trazer informação errada. Ainda assim, deve ter informação errada aqui no meio. Se alguém já leu alguma dessas séries, me corrijam aí nos comentários. E como eu falei, né, virou meio que, em vez de top 5 modernos, virou top 5 modernos Space Opera. Enfim, vou fazer ainda um top 5 de sci-fi lá no meio do ano que vem, falando aí sobre mais ficções científicas mais diferentes, de volumes únicos e tudo mais. Pô, tem uma sci-fi com vampirismo que eu tô muito interessado. E muita coisa ficou de fora ainda, viu? Só do Adrian Tchaikovsky, que é o autor aqui do Herdeiros do Tempo, tem um monte de outra série, a série dos arquitetos. Pô, tem muita coisa pra lançar. Teria ainda a sequência Chile, alguns livros do Marco Kloss. Puta, tem muita coisa pra lançar aqui no Brasil, tá? Que ficou de fora. No mês que vem, o top 5 vai ser de ficção histórica, tá? Aguardo vocês lá também. Mas o próximo de sci-fi vai ser de sci-fi séries e sci-fi clássicos pré-anos 2000. A gente deixa também para o comecinho do ano que vem. Então aqui vamos encerrando, mas vamos lembrar da agenda para o canal. Quarta-feira agora, dia 26, teremos a resenha de A Sombra dos Deuses, do John Green. No dia 30, no domingo, a gente vai ter o guia Michael Connelly, 25 livros do autor, eu vou mostrar todos eles aqui para vocês. Ordem de leitura, personagens, onde eles interagem, o que não saiu no Brasil e tudo mais. E lá no dia 3, na quarta-feira, vamos trazer aquele vídeo de conteúdo para o canal e livros para dezembro. Vou mostrar então o resultado do Você Escolhe série de fantasia que eu trouxe já uns meses atrás para vocês, tá? Qual será que foi a fantasia mais votada? Então é isso. Novamente, curta, comenta, compartilha. Se alguma dessas séries chegarem aqui no Brasil ou vocês comprarem em inglês e não for tão boa quanto eu espero que seja, não me culpem, lembrando, eu também não li, também quero conhecer, tá certo? Curta, comenta, compartilha, me segue aqui e no Instagram, @Biblioteca Bruta. Utilizem meus links se possíveis. Até a próxima e valeu!